7 símbolos satanistas que estão na sua casa, nas suas mãos e no seu corpo. Você prestou atenção na capa, no título e na descrição? Vamos ao primeiro símbolo, o coração. Me diga qual crente evangélico, Bíblia legalista, jejum, oração, aleluia, católico, espírita, religioso, devoto, que não faz um coraçãozinho. Faz um coraçãozinho aí. Smile, smiley, emotion, coraçãozinho. Coração de apaixonado, coração para a esposa, para o namorado, para a noiva, para o noivo. Não, coraçãozinho? Todo mundo faz coraçãozinho, não faz? Faz até coraçãozinho escrito assim: Jesus, eu te amo. Mas aí quando liga o YouTube e vê o Aquel com anel, e vê o Aquel com pirâmide, satanista, herege, anátema. Não é assim? E se eu disser para vocês que o coração é uma pirâmide? Nós temos até uma música assim, não temos? Olha aí. Todos sabemos que o símbolo do coração não tem nada a ver com a anatomia do órgão. Quem viu o revelar lá da Lei Diana no Instagram, da tricúspide cardíaca, tá vendo aí? Teu coração é uma pirâmide, não é só por causa do Iod, Re, Vav e Ré, não. Das 4 partes do formato do coração, no centro, no iodo do corpo. Tem gente que acha que é do lado esquerdo. É do centro esquerdo. Vê, a tricúspide em delta, em triqueta. Quem viu hoje no meu café da manhã lá no Instagram, que eu publiquei a banana? Geometria sagrada. Eu acho que vocês nunca tinham prestado atenção que a geometria sagrada da banana é uma triqueta cósmica. Aqui a triqueta ali, ó. Tá vendo? E ela é a triqueta que está no teu coração da tricúspide. Então todos sabemos que o símbolo do coração não tem nada a ver com a anatomia do órgão, pois o coração é uma pirâmide delta, como cantamos na nossa música e revelamos nesse vídeo. A origem vem primeiramente de Deus. Sabe quem criou o formato do coração como ele é, já que não é o órgão? Deus. Mas não foi no teu corpo, foi na natureza. Mas também é no teu corpo. E aliás, a origem principal é do corpo. Espera aí, mas que confusão é essa aqui? Primeiro começa na geometria sagrada, porque os animais vieram antes do homem. Está entendendo? Por isso que eu estou falando. O formato da silhueta cósmica está nos cisnes. Você sabia? Quando o casal de cisnes toca suas cabeças de frente, forma-se um coração, que é um delta de sextra e dextra, como o cérebro e como as partes do próprio coração, agora sim o órgão. Olha que incrível, quando os cisnes, macho e fêmea, você sabe que casal também é sinônimo de dualidade, olha só. Sextra e dextra, um coração partido. Cadê o zoom aqui? Está na câmera errada? Vê. E olha os cisnes, gente. Olha os cisnes. Olha isso aqui. Que fantástico. Primeira vez que Deus criou o formato do coração foi no amor dual do macho e fêmea, cisnes. É incrível, não é?
Em muitas culturas, essas aves são o símbolo do amor, da fidelidade e da lealdade, porque os cisnes permanecem fiéis um ao outro durante toda a vida. Não bastasse Deus ter desenhado na geometria sagrada como eles se namorariam, se beijariam, fez deles, na genética, no software, no sistema operacional cerebral deles, que fossem fiéis, leais um ao outro até o fim da vida. Vocês sabem que muitos animais não são fiéis. Muitos animais são péssimas mães. Por exemplo, as cobras. As cobras, elas dão seus filhotes e não cuida nem sequer uma hora. Joga para a vida. Mas o cisne fica junto a vida toda, é um casamento para a vida toda. E é o único animal que forma o coração. Inicialmente o coração era um símbolo de fertilidade. Isso aqui a gente está falando de homem, de Deus, perdão. Agora a gente vai ver como é que o homem fez. Como é que o homem se baseou nesse símbolo que temos, que conhecemos do coração? Foi na sexualidade. E foi no tempo do Império Grego. E, como o cisne veio antes do homem, Deus esculpiu, formou, primeiro no reino animal e depois no reino humano. Sabe aonde? Mulher, olhe para o seu corpo. Saiba que o coração é o símbolo da feminilidade, pois representa a forma da pelvis do sexo feminino. Os antigos gregos, inclusive, construíram um templo especial dedicado a Afrodite. E o espaço é tão diferente, porque era o único templo do mundo em que eles adoravam o bumbum. Então essa paixão por bumbum, olha que coisa interessante, veio da Grécia, a cultura grega, e é o formato de bumbum que deu origem a esse coração que a gente tem. Queria eu dizer para vocês que o formato do coração que a gente tem hoje veio dos cisnes, mas na verdade veio da genitália feminina e também do bumbum. Então a parte dianteira e traseira da mulher formaram o coração, o órgão sexual. E nesse templo de Afrodite, eles adoravam o bumbum feminino. Olha isso. Revelare. Portanto, o bumbum, o cérebro, a pelvis e o coração são duais, com a assinatura do Criador. Segundo símbolo, o caduceu esculápio, o símbolo da medicina, o caduceu de Hermes, Mercúrio, com duas cobras e asas na base do bastão, o chamado bastão de Esculápio, com apenas uma cobra, faz com que maçons americanos e militares, há mais de 100 anos atrás, usassem o Esculápio, deus grego da cura e da medicina, com o símbolo da cura de Moisés e Enoque. Para quem não assistiu o vídeo, Hermes Trimegisto, Imhotep para o Egito e Moshe, Moisés para os hebreus. Perdão, Enoque para os hebreus. Isso é muito importante, que tem gente que nem imagina esse assunto. Então a primeira serpente da introdução da dualidade, Gênesis 3,15, da doença das chagas. Leia lá Deuteronômio 28 para você se libertar e conhecer a dualidade e ver que o que ensinamos é verdade. E depois, a serpente da medicina, que é o presságio para Jesus Cristo, a cura, o Shua de libertador. Dizem, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que os maçons americanos militares erraram. Eles se confundiram. Eles pegaram o caduceu de Hermes
que é uma cobra só, e confundiram. Mas eles se esqueceram e não conhecem a dualidade de serpentes da Bíblia, de onde se extraiu o entendimento para a maçonaria sionista. E é por isso que é o símbolo da medicina e da evolução da saúde no mundo inteiro, em ambulâncias e em todos os lugares. Terceiro símbolo. O símbolo de ligar está todos os dias na sua casa e nas suas mãos. O on e o off, o ligar eletrônicos, o power. Alguém aí sabe a origem desse símbolo? O power. Aí você todo dia, no celular, na TV, no ar-condicionado, tá tudo bem. Mas quando vê essa pirâmide aqui no programa do Aquel, satanista do inferno, você vai ter que arrancar esse símbolo da tua casa. Sabe por quê? Porque esse símbolo é satânico, segundo vocês legalistas, já que não sabem nem o que significa Satanás, criado na Idade Média, Gregório, IV século, e a sua imagem no 7º século. Vê só. O que vocês acham que significa esse símbolo? Em qualquer dispositivo existe o símbolo de ligar. Nos anos 40, quando os engenheiros usavam o sistema binário para marcar interruptores individuais, 1 significava ligado e o 0 desligado. Todos escrevendo aí: 1 ligado, 0 desligado. 1 eu ligo, 0 eu desligo. Tá vendo? Que é o padrão binário. Grau 134, quando eu falei que os homens copiaram Deus, homotel. Os homens copiam os padrões divinos. Algum tempo depois, os números foram fundidos e se transformaram no símbolo de um círculo. Ao invés do 0, um semicírculo. Ao invés do 1, um traço vertical, simbolizando o ciclo da vida. A Matrix, o holograma. Sabia? O show de Truman. Olha que incrível. Esse símbolo que todo dia você usa é o símbolo da Matrix. E você não sabia. Olha aqui. O 0 desligou. 1 ligou. Isso aqui é dualidade pura. Dualidade celular, dualidade embrionária. Por quê? O 0, quando você corta ali no meio, lembra lá da Universidade de Exceptologia? Quando você corta ali no meio, você faz 2, que é o padrão binário, que é a dualidade. E você passa a criar a partir dali. Você dá escolha. Agora, se você tira e volta o zigoto, a célula mãe, então você tem o desligar. Deus desligado e Deus ligado. On e off. A energia criadora ligada e a energia criadora desligada. Olha que incrível. É um símbolo satanista. Tira aí da tua casa. Símbolo da paz. Ou vocês preferem as pombinhas? Foi inventado em 1958 para uma manifestação contra o uso de armas nucleares. O símbolo combina 2 sinais indicativos de N nuclear e D, que é desarmamento em inglês. Acontece que o N são 2 Vs, e os maçons militares sionistas americanos criaram, a partir da morfologia, e do D de Dalat no proto-hebraico, D de Davi. Lembra? Dalat, Vav, Dalat, que equivale a 666 ou 777 do hexagrama. Quando ele contratou o designer na época, para criar um símbolo, uma logo, na verdade, esse símbolo já existia. Então, 2 pirâmides do proto-hebraico, porque hoje, o D, vamos de novo? A gente já falou aqui da origem dos números, das letras, do hebraico, tudo mais, né? Aliás, não sei se vocês sabem, o hexagrama, ele dá origem
O hexagrama ele dá origem a todas as letras hebraicas. Então, para quem sataniza o hexagrama é a origem de todas as letras hebraicas que formaram a sua Bíblia, meu querido irmão, irmã. Então vamos lá. Vem lá, presta atenção. Para começo de conversa, o D que hoje é assim, antes, no proto-hebraico, era uma pirâmide. Por isso que os dois Ds de Dalet, Vav, Dalet, o nome de Davi, deu origem ao hexagrama também. Mas o N, se você observar, é um V, um delta para baixo, e outro V, um delta para cima. Então é a morfologia que criou o padrão militar. Tá vendo? O N e o D. E é com essa história do N e do D que nós chegamos a esse símbolo da paz. Então, o sistema de código militar possui um braço para cima, como você pode ver na imagem, e outro para baixo. Logo, morfologicamente, historicamente e consequentemente nos códigos militares, esses dois sinais juntos formam o símbolo da paz. Outro símbolo dual, portanto, e outro símbolo maligno, maléfico. Que tristeza é a pessoa que sataniza tudo, né? Sem conhecer. Esse aqui para mim é o melhor. Quinto símbolo, ok, Buda. Já ensinei para vocês na série dos impérios a diferença entre o Buda obeso e o Buda magérrimo. O Buda original é o magérrimo. Vocês já viram a imagem do Buda original fazendo esse sinal? Quem aí fala muito ok? Você sabia que os brasileiros falam mais ok do que os americanos? Você sabia que poucas pessoas têm, o costume de fazer assim, junto com ok, mas era para ser ok? Mas a questão é que aqui no Brasil não pega muito bem isso aqui. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem outro sentido. E o interessante é que o símbolo original veio do budismo e do hinduísmo. Olha que interessante. Você sabia que o ok não veio dos Estados Unidos, veio do budismo e do hinduísmo, muito antes dos Estados Unidos? Eles se apropriaram mais tarde. E melhor ainda, quando você faz assim, você tem o 0 e o 1, você tem delta dedos. Vamos ver. Na França, ao contrário da maioria dos países hoje na sabedoria popular, acredita-se que a pessoa a quem esse sinal é feito é considerada um 0 à esquerda, a sexta, ao mal, ao negativo. Então, tanto na França quanto no Brasil, não é bom. Pasmem, mas a verdadeira origem vem do Oriente, roubada pelos sionistas americanos. Sabia disso? O gesto ok não é nada mais do que um mudra. Mudra é um gesto de um ritual, usado no budismo e no hinduísmo. O símbolo significa evolução. Olha aí, encontramos, professor Ilair, o nosso símbolo para que a gente possa se comunicar na grande tribulação. A gente está procurando um símbolo, além do X, né? Mas vamos pensar que é figas, de X. Que tal, hein? Teve um tempo que eu ensinei vocês boas trevas, tinha um significado, tinha um contexto. Vocês ficaram um tempão dizendo boas trevas, tem gente que fala até hoje. Que não tem problema nenhum, apesar que os bíblias se arrepiam sem entender. Mas olha isso daqui, para teu enriquecimento cultural, para tua evolução. Isso aqui significa evolução. E olha, tem todo sentido, olha o delta aqui. Evolução. Buda. Tanto na Índia, quanto na China, evolução. Olha só. O mudra de aprendizagem, de escola, de universidade, isso é um revelare.
O símbolo significa evolução e muitas esculturas budistas mostram o Buda fazendo esse gesto, exatamente esse gesto. Mais tarde, os sionistas se apropriaram. O 7º presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, usava a expressão na hora de tomar decisões. Ele escrevia em alemão, ou de forma abreviada, OK. OK. Depois, como você vê aí na imagem, para apoiar o 8º presidente que vem em seguida depois dele, quando chegou o 8º presidente dos Estados Unidos, que nasceu na cidade de Old Kinderhook, os eleitores gritavam OK, que são as iniciais da cidade. Como ele nasceu na cidade de Old Kinderhook, ou Kinderhook, eles usavam um anagrama. Então você vê aí que tanto o 7º presidente como o 8º presidente se apropriaram da utilização que popularizou o que você usa até hoje com outro sentido de OK. De que o sentido para nós aqui no Ocidente de OK não tem nada a ver com o sentido original oriental. Que coisa, não? 6º símbolo, o E comercial. Quem tem empresa aí? Criado na Roma Antiga em latim, vem da conjunção et, que significa e mesmo, na linguagem latina antiga. Tiro ou tirão, o secretário pessoal de Cícero inventou um sistema de abreviaturas que a gente chama de taquigrafologia. Ele era, portanto, ele é, na história, o primeiro taquígrafo, aquele que abreviou o processo da escrita, para acelerar o processo da escrita, e esses receberam o nome de os símbolos de tiro. Com o tempo, as letras E e T de latim, et, se fundiram, transformando-se nesse símbolo. Então, o E fundiu-se ao T, formando o E comercial. Percebe? E sabe quando é que esse homem fez essa aceleração, essas abreviaturas que a gente chama de taquígrafo? Provavelmente, na dúvida, 50 ou 5 antes de Cristo. Portanto, nos dias de Jesus já existia tanto o et, em latim para falar e, quanto as primeiras abreviações na língua latina que a gente usa hoje, provavelmente até o próprio E comercial, já nos dias de Jesus. 7º símbolo, o Bluetooth. No século X, o rei Harald Blatand governava a Dinamarca e era famoso por conseguir reunir várias tribos dinamarquesas em um único reino. Também chamaram Harald de Dente Azul, porque ele adorava comer mirtilos azuis. E pelo menos um de seus dentes sempre estava azul por causa da frutinha. Então, a união de 2 caracteres da escrita escandinava, do seu nome, Harald, e o Berkana, Hagal e Harald, Hagal e Berkana, H e B do seu nome, que correspondem às primeiras letras do nome do rei, se tornaram o símbolo do blue, dos seus dentes. B também de blue, porque os seus dentes eram azuis de tanto comer mirtilo. Então, imagina, B de blue, B de Berkana, por causa do seu nome Blatand, e o Tut, o T, que depois ficou com análogo. A propósito, os primeiros dispositivos eram da cor azul e pareciam um dente. Os primeiros dispositivos de Bluetooth. Que coisa, né? Mas é um símbolo bem dual também, como você pode ver. 2 deltas entrelaçados. Por quê que isso é importante? Assim como o nome de Davi, Dalet Vav Dalet, juntou-se, fundiu-se, e no designer da época formou-se o hexagrama hebreu, assim também formou-se o símbolo do Bluetooth. Assim também formou-se o ET comercial do E comercial, o E mais T. Assim formou-se o Bluetooth com B e T ou com BH. Assim também formou-se o século X, tá? Assim formou-se o OK, também com o anagrama da cidade. Assim formou o 0 e 1 do padrão binário do símbolo Power. Assim formou
o N e o V do símbolo da paz. Você está vendo que sempre os anagramas se fundem com o tempo, 2 ou 3, e vão formando um símbolo. O que é 2 ou 3 hoje, amanhã vai se fundindo. É como se nós, aqui já fomos Eu Quero Uma Igreja, depois EC, anagrama, depois mais tarde X, Filosofia X, Organics and Sophia, aí abreviamos para Filosofia X, daqui a um pouco é Filosofia X, né? Mas pronuncia-se X, e daqui a pouco não tem mais como diminuir, ok? E o interessante também é vocês me chamando, né? Porque era Adrian Krishnamurti, vocês passaram a me chamar de AK, o anagrama, mais pra frente já tem gente até me chamando de Ax. E assim vai, né? Que coisa. Já tem gente chamando de Filó, né? Graças ao Antônio, não é mais filosofia, Filó, né? Quem tá na Filó aí? Eita, nós. Alguma pessoa desavisada da vida vai dizer assim: ah, isso daí tem na internet. Você não entendeu ainda? Tem na internet, mas quem é que sabe? Tem na internet, mas quem é que pesquisou? Ah, mas tá lá, mas eles não têm visão. Eu vou dizer para vocês, os sites que fizeram esse trabalho nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil traduziram, eles trazem essa sequência de símbolos como várias curiosidades, mas eles não têm visão nenhuma. Eles não sabem do Esculapio, de Hermes Trismegisto, eles não sabem do significado binário, de dualidade, jogo de Truman, de Matrix. Então eles trazem várias informações desconcertadas. O que eu faço é trazer o que vocês não sabem para evoluir, porque um ex tem que saber o significado dos símbolos nas suas mãos, que passam pelas suas mãos, que passam pelos seus olhos, que estão no seu corpo, que estão à sua volta, que estão na natureza, que estão na sua casa. Você está vendo? Isso daqui também é transformador para a vida. Eu faço isso daqui não é só para vocês evoluírem, mas para que os bíblias legalistas evoluam e aprendam que no cotidiano da vida deles, muitos símbolos que eles usam são duais, e que a dualidade está em tudo. É por isso que eu venho trazer temas como esse, da importância de abrir os seus olhos. Veja, você ia morrer sem saber? Talvez, muito provavelmente, a maioria de vocês não saberia. Daqui para frente, quando você vê um poder, você vai dizer, olha aqui, ó, padrão binário. Melhor ainda, quando você for ensinar um bíblio, um legalista, até uma pessoa desavisada, desinformada, ignorante, que está nas trevas, ainda enganado como nós éramos, e essa pessoa está lá insistente, dizendo por que esses símbolos, por que esse colar, por que essa visão, por que essa pulseira, por que esse anel, por que essa visão, por que isso daí, por que essa Bíblia? Aí você diz assim, escuta aqui, vem cá, se aproxima aqui. Aí mostra para ele o símbolo da paz. Às vezes até ele está usando o símbolo da paz. Aí se aproxima dele e diz, vem cá, o que é esse símbolo aqui no ar-condicionado? O que é esse símbolo de power na tua televisão? Você sabe o que significa esse símbolo? Então é visão, cultura para vocês mostrarem, iluminarem, abrirem os olhos das pessoas. Fecha a imagem aqui, para que as pessoas possam enxergar, enfim, um dia a dualidade como vocês enxergaram, e que ela está presente em muitos elementos que nós usamos todos os dias diante de nós, em todos os momentos. Vocês entenderam? Muito bem.